E eu queria falar de um tema que um amigo nosso aqui tem uma cachoeira envolvida, que é a contratação de Marcos Leonardo, a volta do Marcos Leonardo para o São Paulo. E o meu amigo Vampeta tem uma cachoeira. Para quem não sabe o que é cachoeira, a gente fala que tem fonte e o Vampeta fala, a minha não é nem fonte, é uma cachoeira. O que a sua cachoeira diz? Ele está vindo mesmo? Aliás, até vou atualizar, antes de passar para você, Vamp, o UOL postou o seguinte há poucos instantes. São Paulo montou uma operação para tentar fechar a contratação de Marcos Leonardo e evitar que os árabes desistam da liberação. O Al Hilal já tinha liberado o atleta para negociar, mas tentou voltar atrás nas últimas horas. Marcos Leonardo bateu o pé pelo empréstimo e escolheu o São Paulo. Quando os árabes tentaram abortar o negócio, o atacante já estava decidido a voltar ao Brasil. Sua informação, Vamp. Primeiro assim, Flávio, o Campeonato Saudita começou agora no final de semana, né? Semana passada, na sexta-feira. E o Al Hilal jogou. Ganhou de 2-0 e o Davi Nunes no ataque com o Malcom, né? E aí, eu fiquei sabendo que o Marcos Leonardo desembarcou no Brasil. E aí ficou falando que tinha sondagem do Flamengo, tudo. Ontem eu mandei uma mensagem para uma pessoa muito próxima ao Marcos Leonardo. E essa pessoa perguntou, é Flamengo ou São Paulo? Ele falou, muito próximo do São Paulo. É isso que eu vou sabendo. E é uma pessoa que é próxima mesmo ao Marcos Leonardo, que é meu conterrâneo da Bahia. Eu digo, velho, o homem tá voltando? Tá. O pai tá voltando. Eu vou escrever assim, o pai tá voltando. Eu digo, Flamengo ou São Paulo? Muito próximo do São Paulo. E aí bate, né? Porque ontem a fonte lá do Pilato também falava que o Flamengo não ia brigar tanto. E parece que o menino quer jogar no São Paulo mesmo. O que me surpreendeu disso tudo é o Al Hilal tá perdendo o seu principal atacante. Já tinha mandado o Mitrovic embora, pagando 150 milhões. O Marcos Leonardo, um garoto jovem, né? Contratou agora o Davi Nunes. Tá lá e não foi. Porque tem aquele negócio, abriu vaga para 8 estrangeiros e mais 2 abaixo de 21 anos. O Marcos Leonardo vai fazer 22. E liberar um atacante foi artilheiro do Mundial de Clubes. Isso aí que pegou. Do jeito que você leu aí, que eu tava vendo aí, né? O UOL que deu. Se for isso, ele ficou revoltado mesmo. Falou, não, aqui também agora mesmo. Eu não quero mais. Também, né? Mas ele não tem muito esse poder, né? Se os caras quiser, tem contrato. Mas pelo jeito vai dar samba. E ele quer vir para quê? Porque a Copa do Mundo, né? Não tem só até o final do ano esse acordo com o São Paulo, né? Até o final do ano por empréstimo, com o Al Hilal assumindo, pelo que a gente ouviu aí, praticamente todo o custo. O Al Hilal paga o salário para ele jogar no São Paulo. Isso é uma maravilha, hein? O negócio, se for assim, é muito bom. Tem alguns jogadores, por exemplo, o Wesley, né? Tá lá no Al Nassr. E o Jorge Jesus não quer liberar ele. Tem outros clubes interessados também, eu estava lendo. O Jorge Jesus lá com o Coman, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané e João Félix. E não quer liberar também o Wesley, que é da cota abaixo de 21 anos. Foi até convocado para a seleção sub-20 pelo Ramon Menezes e não foi liberado. E me surpreendeu muito agora o Marcos Leonardo, que era titular, terminou a temporada como titular, jogou o Mundial de Clubes. Se vir mesmo firmar com o São Paulo, para mim ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Já era antes, agora mais ainda. A pergunta que a gente sempre faz, e vocês também, claro, né? Piperno, a vinda eventual do Marcos Leonardo muda o São Paulo de patamar? Eu acho que muda, Flávio, porque o São Paulo deu muito azar. Independentemente das críticas que a gente possa fazer a uma ação ou outra da direção de São Paulo, é verdade também que o São Paulo perdeu os 3 centroavantes em razão de lesões muito graves, né? Caleri, depois o Ian Francisco e agora recentemente o André Silva. Aí também é difícil para a comissão técnica e a direção. E o Marcos Leonardo, além de ser, na minha avaliação, superior aos 3 citados, ele é uma reposição rápida, né? Até porque o André Silva se contundiu outro dia. Então o São Paulo vai para o mercado, arruma um jogador melhor e de forma rápida e a tempo de jogar Libertadores, inclusive, né? Então, eu acho que nesse ponto ele realmente não só ele preenche uma lacuna, como ele representa sim um ganho de qualidade por ser melhor do que os outros 3. E você, Vamp, muda o patamar do São Paulo, a eventual vinda dele? Eu já achava o Marcos Leonardo, quando ele estava atuando pelo Santos, já até
destacava aqui, junto com o Vitor Roque, o próprio Hendrick, Pedro, tudo, até falava, porque o Flamengo não compra, o Palmeiras não tira, o Marcos Leonardo, né? O Jorge Jesus, que depois, não tem nem uma semana que o Jorge Jesus, no entrevista, falou, eu tirei o Marcos Leonardo e levei para o mundo árabe. Um atacante de novo, mas já rodado assim, parece que é mais veterano, tromba com zagueiro. Desses três aí, ele é que mais finaliza. Eu acho que finaliza melhor do que o Hendrick e do que o próprio Vitor Roque. Com o Pedro ali tem um equilíbrio, o Pedro é mais velho também, né? O Marcos Leonardo vai fazer 22 anos, o Pedro já está com 26. Então, 4 janeiros a mais, isso conta muito para o atacante na hora da diferença de você avaliar um ou outro. Mas se ele vir, o São Paulo vai ganhar muito com isso, ainda mais se o Lucas vir, que o Lucas fez uma transcopia, está se recuperando, falou que está se sentindo bem. Logo, logo o Oscar vai estar voltando, né? E o Luciano também está jogando bem. Ferreirinha, eu acho que um poderio de fogo muito bom. Já que o Crespo conseguiu acertar o São Paulo ali com 3 zagueiros, né? O Marco Antônio jogando muito Jogou no meio bem campo. no final de semana. Jogando, deu um sufoco no Cruzeiro. Sim, sim. Né? Então, quer dizer, assim, para jogos de mata-mata, com atacante desse calibre aí, faz a diferença sim. Equilíbrio muito. Para você, Pipelo, muda o patamar mesmo? Muda, não. Eu acho que representa um ganho de qualidade. Eu acho que, assim, é um cara que é candidato a se tornar o melhor jogador do elenco do São Paulo. Ele é muito bom jogador. E ele chega no momento também de autoafirmação aí do Rodriguinho, né? Ou seja, é um atacante que desembarca quando o São Paulo, de fato, passa a contar com um meia criativo, um jogador de qualidade, um jogador que estava lá meio encostado e tal, que foi recuperado aí pelo Crespo e está entregando muito, está jogando muito bem, fez um belo primeiro tempo contra o Cruzeiro. Foi um jogo em que o São Paulo, apesar dos muitos desfalques, jogou melhor que o Cruzeiro no primeiro tempo, poderia ter saído na frente. No segundo toma aquele gol em que a bola desvia na barreira, mas foi um jogo bom em que o São Paulo de novo jogou bem. Eu acho que o São Paulo ele vai se tornando um time cada vez mais competitivo. Não é brilhante, tem uma série de limitações de elenco. Repito, está com muito azar nessa questão de contusão, mas é um São Paulo que está se virando bem e ele pode sim, pode brigar duro na Libertadores. Acho que vai fazer um confronto igual contra a LDU. Não acho São Paulo favorito, como não achava contra o Nacional de Medellín. E foi um confronto muito igual. Acho que vai ser de novo muito equilibrado, mas com chance de avançar. E aí é semifinal de Libertadores. Vai ser um pega pra capar danado. E assim, São Paulo não vai ser favorito. Daqui pra frente, São Paulo não vai ser favorito contra ninguém, mas também não vai ser zebra. Não vai ser galinha morta, barbada, o adversário que todo mundo quer pegar. Muito pelo contrário. É um time chato e é um time que está jogando bem. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo do final de semana do São Paulo. São Paulo foi jogar com o Cruzeiro na noite de sábado e encarou o Cruzeiro, encarou. Eu não sei quem acompanhou aqui, mas para vocês justa a vitória do Cruzeiro. Foi, no meu modo de entender, mais apertado do que eu imaginava, mas foi justa. Justiça no futebol é 3 pontos, né? Então, assim, o São Paulo fez um grande jogo com o Cruzeiro. No primeiro tempo, então, muito melhor que o Cruzeiro. O Cruzeiro acha um gol de falta do talento do Pereira lá, Matheus Pereira. Quebrou a invencibilidade de 8 jogos, né, do São Paulo. Entendeu, Flávio? E isso que o Piperno falou em relação à temporada, eu acho muito mais fácil. Fácil não, os jogos são difíceis, mas o adversário do São Paulo na Libertadores, o LDU, em relação ao River, ao Palmeiras. A gente sabe como é time argentino quando é time brasileiro. O cara se transforma. Aquilo que o Abel falou, então se prepare, viu, Abel? Você falou que o Corinthians joga diferente quando enfrenta o Palmeiras. Os argentinos também, quando pega brasileiro, pode ser lá o Lanús, como o River Plate, vão na mesma pegada. Então, o São Paulo, para mim, até na competição de mata-mata que tá, né, eu acho mais fácil São Paulo eliminar o LDU, um jogo mais fácil do que Palmeiras e River, que é time argentino. E no Campeonato Brasileiro, né, se o Marco Leonardo chegar mesmo, para mim o São Paulo ainda termina entre os 6 primeiros. O Crespo parece que não organizou. São Paulo fez um belo jogo, perdeu de 1-0, gol do Matheus Pereira de falta, mas o São Paulo teve a oportunidade sim de ganhar do Cruzeiro tranquilamente. Né, o Cássio fazendo boas defesas. O São Paulo, jogadores no coletivo jogando bem, no individual. Você vê que o Marco Antônio estava numa pré-lista. O vem jogando bem. Você vê que o
que o Alisson, que era um dos titulares, já não é tão titular assim, né? O Ferreirinha jogando bem. Agora, essas lesões dos atacantes, aí sim, precisa dessa peça de reposição. Para você, Piper. Não, eu acho que foi um jogo que São Paulo poderia ter ganho, vencido pelo que fez no primeiro tempo. São Paulo jogou melhor que o Cruzeiro, neutralizou o Cruzeiro. Eu acho que está bem armado. São Paulo, veja, São Paulo está se virando de forma competente aí com os 3 zagueiros. E o São Paulo ganhou um cara de criatividade do meio-campo. É algo que ninguém contava, porque o Rodriguinho estava lá encostado. E de repente é um jogador de qualidade para o meio-campo, numa posição cada vez mais rara do futebol brasileiro. E o São Paulo achou esse jogador, né, que estava lá, né, um pouco desacreditado. O Rogério teve muito mérito em prestigiar esse jogador no começo, mas depois ele viveu aí um período de baixa. E eu acho que esse jogador, mais o Marcos Antônio, né, que agora está contundido, enfim, mas eu acho que eles dão sim. O Badilha jogando bem, pô. O Badilha tá jogando bem, muito. é verdade. Então o meio-campo de São Paulo cresceu muito. E aí o São Paulo vai se arrumando com o que tem na frente. O Luciano vive uma ótima fase. E chegando o Marcos Leonardo, aí o São Paulo passa a contar com um atacante diferente. Um atacante que os outros grandes rivais têm e ele, São Paulo, não tinha. Até porque todo mundo do São Paulo se contunde. Então, é um São Paulo que eu acho que tem que passar a ser visto com mais atenção e respeito. Eu acho que, concordo com o Vamp, dá para sonhar em chegar aí entre os 6 do Campeonato Brasileiro. E agora, só uma coisa em relação a esse bolo dos 6. Eu acho que o Mirassol, eu acho que já tem que ser visto além do status de surpresa. Nesse Campeonato Brasileiro já é uma realidade. E o que fez ontem é para, assim, mostrar que realmente é uma certeza. E para quem imaginava o time como uma grande zebra, como uma grande surpresa, daqui para frente vai ter que tratar como realidade, porque está muito competitivo e fazer 5 no time do Rogério, convenhamos, não é para qualquer um. Foi um vareio mesmo. Nossa, o Rogério ficou até meio zonzo, tá perdido. 5-1 foi realmente uma pancada e estava 5-0, né? Tava muito tranquilo. O Crespo falou sobre o jogo do Cruzeiro e defendeu que o São Paulo teve um trabalho bem interessante. Vamos acompanhar a fala do Crespo? Na verdade, é uma arte, né, que nós vamos mostrar. A gente já vai mostrar já a fala do Crespo depois do jogo, quando o São Paulo conseguiu. Olha lá. Jogamos por momentos um belo futebol. Em linhas gerais, fomos muito bem. Não posso ficar feliz com o resultado. Acho que não merecíamos esse resultado. Mas jogar assim, num campo difícil, contra um adversário muito bom, jogar desse jeito, respeitando a identidade, a bola, as ideias, com muita vontade, personalidade e coragem. Falamos, depois do jogo, que o empate talvez fosse pouco, mas não se pode mudar. A sorte faz parte. O resultado é muito importante, mas a forma, o jeito que joga. Acho que hoje demonstramos que o São Paulo jogará no Morumbi e fora de casa com a mesma ideia. Ser protagonista, respeitar a bola, criar. Como criamos, acreditamos naquilo que fazemos. Isso é importante. O time se sente confortável dentro do campo, acredita naquilo que fazemos em campo. É isso? A gente vê isso no São Paulo, realmente? Em casa ou fora, a coisa é mais ou menos igual? Tem que ser o Campeonato Brasileiro, né, Flávio? A gente vê aí, né, a regularidade que o Palmeiras e o Flamengo vem mantendo nos últimos anos, por isso que eles brigam tanto pelo título, né? Tá cabeça a cabeça ali, porque os resultados fora de casa contam muito, né? O Cruzeiro mesmo começou a ganhar jogos fora de casa e tá ali na briga. Tudo bem, tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras, tem um jogo a mais do que o Flamengo, mas estão na briga ali, né? E se enfrentam. Na regularidade fora de casa, você vê que o São Paulo teve o Corinthians, lembra? O Corinthians do Silvinho só ganhava jogo do Vitor Pereira, só ganhava jogo dentro de casa. Sim. E chegou às 6 primeiras colocações. Imagine você buscando pontos fora de casa e fazendo o dever de casa. Piper. Eu acho que
O time está ficando competitivo, sim. Esse trabalho do Crespo, na verdade, ele me surpreende um pouco. Enfim, eu acho, enfim, até hoje não vi nada na carreira do Crespo que pudesse, né, chamar tanta atenção assim. Mas a verdade é que esse trabalho dele no São Paulo, por enquanto, está muito bom. Ele está encontrando soluções em um elenco que está contadinho. Tem poucas peças. São Paulo é diferente de outros grandões aí que, sabe, se faltar uma peça, faltar alguém, o time vai lá no mercado e contrata. Palmeiras é assim, Flamengo é assim, o Cruzeiro tem sido assim. O Atlético São Mineiro Paulo pensou... trouxe o lateral direito da Chapecoense. Pois é, o São Paulo vai trazer jogadores aí, né, de um outro nível e assim tem que fazer, sabe? São Paulo está naquele momento de reorganização, de reestruturação, tem que ser pés no chão. Eu acho que em relação a isso, o trabalho de São Paulo serve como exemplo para o Corinthians, por exemplo. São Paulo, ele não está indo para o mercado para fazer as aberrações que o Corinthians faz, contratar jogador milionário e tal. Né? Não, o São Paulo está fazendo o que dá. Assim, aquilo que cabe no bolso. E não adianta querer enganar o torcedor, é assim que tem que ser. O São Paulo está agindo assim e está sendo competitivo. A gente está falando de um São Paulo que tem chance de brigar na Libertadores, que é a competição mais importante da América do Sul, e chegar na zona de Libertadores do Campeonato Brasileiro. Não é pouco.